Agora sim, agora a gente volta para falar dos outros fermentados, que são menos numerosos, que são menos importantes, e na nossa realidade, sobretudo. Por exemplo, a cidra é muito importante nas Astúrias, a cidra é muito diferente da nossa, a cidra é muito importante na Normandia, na Bretanha, mas não é importante no Brasil. Tá? Tudo que a gente tem são coisas muito distantes do que aquela cidra deles. E saquê para a gente é muito distante do que é no Japão, a gente tem quase nada de categorias, e então elas são bebidas que para a gente acabam sendo mais marginais, tá? Eu vou começar falando aqui da cidra. A cidra, ela é um fermentado de maçã, tá? Que diferenciam tanto a nossa das outras? O fato de que eles costumam ter maçãs para fazer cidra. A gente usa a maçã que não deu para comer, né? Não que tá podre, não é isso, mas aquela que tá torta, que tá pequenininha. A pequenininha de qualidade vira a maçã do Seninha, tá? Vira aquela maçã da sacolinha. Porque aquela maçã pequenininha ninguém comprava. Daí eles inventaram que aquilo é legal para criança, porque a criança consegue pegar com a mãozinha e agregar no valor, né? Aí o que não vira a maçã do Seninha, provavelmente vai para a sucocida. Tá? E assim é a vida, tá? Não se assustem com isso. Há de comer é sempre prioridade. Não acontece isso com a uva, porque a uva de comer é uma, como a gente conversou ontem na outra unidade, a uva de comer é uma e a uva de fazer vinho é outra, mas não teria, provavelmente seria o que aconteceria. Apesar de que no Nordeste acontece isso com a uva Itália. Aqui não dá para comer e acaba virando um espumante moscatel. Mas enfim, a gente não tem cultivares de maçã para fazer cidra. Nossa cidra é feita basicamente com o resíduo da indústria, resíduo não, né? Mas com subproduto aí, com a maçã não aproveitada para consumo in natura. Basicamente Fuji ou Gala, que são as duas grandes variedades que a gente planta no Brasil. Pode ser feita do suco concentrado, não tem vedação legal para isso. Que, por exemplo, eu não posso fazer com vinho, né? Não posso pegar um suco concentrado de uva e diluir, mas a cidra pode, tá? E ela pode ser, veja só, pode ser gaseificada. Ela não é obrigatória ser gaseificada. E aí é uma diferença que tem das cidras europeias para as nossas. A Espanha tem grandes cidras gaseificadas, que parecem espumantes, sim, maravilhosas, mas, no geral, a grande cidra que eles têm lá, é o que eles chamam de cidra natural, que é uma cidra que ela vem numa garrafa, parece de vinho do Porto, e que ela é turva, e eu acho ela insuportável, mas é comum e é normal deles. Eles dizem que tem que escanciar, que é basicamente decantar, servir em altura, e eu acho aquilo insuportável, tá? Mas é o normal deles, é importante dizer isso. Eu gosto das cidras com gás, já tomei grandes cidras espanholas com gás, eu não lembro da marca agora, mas era assim, realmente muito boa. E uma coisa que tem, a cidra tem uma ascensão grande ali nas décadas de 60, 70, e aí ela tentava fazer às vezes de espumante, né, ou de champanhe, porque na época nem tinha tanto problema chamar de espumante. Aí eles tocam, isso que está entre aspas, está escrito assim na lei, tá? Que eles proíbem de chamar qualquer cidra, de trazer qualquer alusão a ser como champanhe, coisa assim, tá? E pode ter cidra sem álcool também, tá? Desde que ela tenha 0,5 ou menos de álcool, pode ser desalcoolizada. E ela pode sim ser adoçada e pode receber aditivos, não tem problema nenhum. Tá? Na nossa prática, a cidra é realmente um produto muito sem graça. Agora, o que eu queria que vocês cuidassem? Isso aqui é cidra, isso aqui é cidra. Essa é a tal cidra. Deixa eu botar aqui a caneta que eu consigo apontar para vocês. Tem gente aí que deve ter voltado no tempo. Eu lembro da minha família vendo a foto aí do quadrante inferior direito. Será a cara do fim de ano na minha família, que era um horror, assim, né? Que a gente não tomava espumante naquela época, nem existia quase. Só quem tinha muito dinheiro. Mas essas aqui, gente, eram cidras autênticas, antigas e autênticas. Quase nenhuma delas existe mais. Eu acho que nenhuma. Eu acho que nenhuma. A Pullman, talvez, ainda. E a Cerezer também é uma marca bem antiga, só pela essa garrafa gordinha aqui a gente vê que isso aqui é a garrafa lá dos 80, 90.
Eram as garrafas de filtrado doce e cidra. Mas o que eu queria destacar para vocês, que antigamente ela dizia bem claro que ela era cidra, e ela andou deixando de ser cidra esses tempos, tá? Ela virou bebida alcoólica mista porque ela recebia. Agora eu não lembro, eu acho que ela tinha fermentado de outras frutas. Não tenho certeza disso, tá? No entanto, parece que agora voltou a ser cidra novamente. Tanto que tinha desaparecido a palavra cidra, parecia só cerezé, tá? Mas com isso, eu aproveito para dizer que grande parte das cidras que a gente vê, o que a gente acha que vê, não são cidras, mas são, na verdade, bebidas alcoólicas mistas. Tá? Começa a prestar atenção naquelas pingo de não sei o que de prata, prata do não sei das quantas, não sei o que do capeta lá, que são tudo, não são cidras. Tem a maçãzinha na frente, tem a rolha, tem não sei o que, mas não é cidra. E vale lembrar que cidra não precisa ter gás, tá? E essa aqui, essa tal dessa cor, eu já tomei isso aqui, achei um horror de ruim, mas é extremamente comum da Espanha. Olha essa cor leitosa dela, é assim mesmo, ela não é clarificada e ela tem um cheiro, para mim, terrível. Eu uma vez, há uns 13 anos atrás, 12, eu fui numa empresa de vinagres e a gente resolveu provar o fermentado que eles usavam de maçã que usavam para fazer vinagre. Puta merda. Eu nunca mais consegui botar nada assim de cidra que pareça com aquilo na boca, e essa aqui para mim parece, tá? Que parece um negócio esquisito, totalmente sem gás, né? Não é um espumante, não tem característica de espuma, né? E tem um cheiro estranho. Enfim. O que a gente tem? Ó, tá aqui estão aquelas que eu comentei. Olha como elas parecem cidra, mas elas não são. Estas aqui, porque são bebidas alcoólicas mistas. Essa aqui, porque tem mais álcool do que o limite. Então, na verdade, ela seria uma cidra mais alcoólica. Como a lei diz que é até 8, ela é barrada, tá? Isso era da Sanjo, eu acho que esse produto ainda existe. E essa aqui, sim, era cidra. Inclusive, era doce, infelizmente era doce, mas era bem caprichada, bem cheirosinha. Não, eu acho que também não existe mais. Então tenham cuidado que às vezes parece que é cidra, mas não é cidra. Não tem muito mais que falar da cidra, tá? Porque realmente é uma bebida que não tem lá tanta importância pra gente, e se perdeu muito na qualidade. Eu acho que quem tinha uma cidra com qualidade era a Sanjo. Eu não sei se eles ainda estão produzindo, tá? Eles estavam abandonando a produção de bebidas deles, que eles ganhavam mais dinheiro plantando e vendendo maçãs. Saquê, qualquer das grafias, é uma bebida que tem de 14 a 26%, segundo a definição do Brasil, isso, tá? Feita de mosto de arroz sacarificado pelo Aspergillus oryzae ou por suas enzimas. E vejam que eu voltei a falar de enzimas, né, e de micro-organismos. Esse Aspergillus oryzae, ele é extremamente significativo para a elaboração do saquê. De uma forma geral, como é que eu vou dizer? O saque é algo feito como. Olha só, gente, saiu um zero aqui, eu não percebi. Às vezes aparecem uns erros que eles ficam eternos, e eu só percebo quando eu venho aqui com essa cara de, assim, de quem não revisou o material. Mas tudo bem, vamos voltar aqui ao Aspergillus oryzae. Ele é muito típico do saquê, porque ele é que faz a quebra do amido do arroz em açúcares fermentescíveis, tá? Pouco diferente do que é lá na cevada, que a gente vai ativar as enzimas da cevada para ela quebrar, vai germinar, né? Vai fazer a malteação para ativar as enzimas. E na produção da cerveja, faz com que as enzimas ajam e quebrem o amido em açúcares. Aqui, na verdade, as enzimas não vêm do próprio arroz. Elas vêm de um fungo que, digamos que apodrece moderadamente uma pasta de arroz semi-cozido. Tá? Se vocês verem os vídeos no YouTube, vocês vão ver que bem isso, assim.
uns quadradão de arroz meio cozido, parece aquele arroz empapado, assim, sabe? Aguado que às vezes as pessoas erram em casa. E esses aspergillos, então, vai acabar colonizando esse arroz. Quando ele faz isso, ele quebra o amido em açúcares. E aí sim, a gente acaba com ele e faz um mosto de arroz, fermentando o que tem de açúcar nele, tá? Na nossa lei, inclusive no Japão, o saquê pode ser adicionado de álcool, pode ser, enfim, na nossa lei de qualquer coisa, tá? De qualquer coisa. Mas no Japão, né, que é o país de origem, é com álcool de arroz mesmo, tá? Que aí é o que a nossa lei chama de saquê, de saquê licoroso. Aliás, a nossa lei não chama isso de saquê licoroso. Vamos lá. Pode ter o saquê, agora fui eu que errei aqui. Pode ter adição de álcool, só que o que a nossa lei tem de esquisito, inclusive? Que ela chama de licoroso saquê com adição de açúcar. Isso é um erro tremendo. Licoroso é o que tem mais álcool, não o que tem mais açúcar. Tá? A partir de 30 gramas de açúcar é chamado de saquê licoroso. Aqui vocês veem os saquês que a gente tem no mercado aqui. Tem o tal do Ginjo aqui, tem o Junmai, tem o Nama, que é do arroz bem, esqueci a palavra, bem polido, que ele acaba tendo quase que só amido. Mas a gente não tem uma grande variedade e tampouco uma grande qualidade de saquê. Normalmente os nossos saquês são bem simples, bem sem graça. A Azuma Kirin tem tido tem aumentado a linha e tem feito saquês interessantes. Eu confesso que eu não sou um fã de saquê, então também tem uma certa dificuldade de eu achar que um saquê é maravilhoso, tá? Mas existe. Reparem que esses aqui dizem que é seco, né? Porque não tem menos que 30 gramas de açúcar. Eu não sei se tem algum licoroso aqui, acredito que não. Algumas coisas que tem no Japão. Mas quanto mais eles vão polir o arroz, não, a graduação está ali normalmente em 15, alguma coisa assim. Por lei, 14 a 26. Não fica, até porque não destila, né? Nenhuma bebida consegue passar, apenas por ser fermentada, consegue passar de 16% de álcool. Posso adicionar álcool nele? Posso. Mas também eu teria que adicionar tanto álcool que ele seria quase o álcool do que o fermentado, adicionado de álcool. Então, o que eles têm no Japão? Eles têm uma ideia de que quanto mais tu fizer o polimento do arroz, mais amido tu tem, mais puro é o saquê, mais fino ele é. Então, os saquês de arroz mais polidos são melhores. Essa é uma categoria que chama Ginjo, que se vocês verem nesse slide anterior, é exatamente esse aqui que a Azuma Kirin tem no Brasil, que o arroz ser mais polido, em tese é um arroz com mais qualidade, é um saquê com mais qualidade. Eles têm o que chama de saquê comum, eles chamam de saquê de mesa, que chama Utsujo, o adocicado, o Amakuchi, o seco é o Karakuchi, isso a gente não vê no Brasil. E eu falei errado, na verdade, os namas são os não pasteurizados, não os de arroz mais polido. O que que acontece? Esses saquês são mais chatinhos, tá? Mas eu vou ser bem franco, que eu não sei se esse saquê da Azuma Querina não é pasteurizado. É difícil manter uma bebida engarrafada sem sob refrigeração, sem pasteurizar. Contar que ela fique boa. Não preciso achar uma garrafa dessas que eu nunca achei em lugar nenhum para tentar descobrir isso. Por que que acontece? Parecido, e eu não preciso me delongar muito aqui para a gente entender o que acontecia na cerveja, né? A pasteurização vai oxidar algumas coisas, vai volatilizar outras, ou seja, não pasteurizar te traz um saquê mais fresco, te traz um saquê com algumas nuances que tu não tinha. E deixa de ter outras, por exemplo, de oxidação, que não são boas, tá? Então eles acabam sendo os saquês preferidos e provavelmente mais caros. E eles podem ter um pouquinho de gás, tá? Depois eles têm o que eles chamam de onjoso, sei lá como é que fala isso, que é um saquê que adiciona álcool.
Junmai é o que não tem álcool. Então ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser um Junmai Nama, por exemplo, um saquê não adicionado de álcool, não pasteurizado. Ah, e eles têm umas classificações que mais ou menos vão te dizendo, né, que tem uns numerozinhos ali de pontuação, que basicamente é quanto mais água tu tem no saquê, menor é a tua pontuação. Quanto mais alta, desculpe, quanto mais alta a pontuação, menos água, mais saquê tu tem, vamos dizer assim, tá? É normal, é normal isso para eles. Aqui pra gente não existe. Aqui tem alguns saquês que são, enfim, japoneses. O Gekkaikan é bem comum, tem nada de especial, é tipo Sapporo, né? É uma cerveja super comum, só que é japonesa. Daí pra gente é importada, pra eles não é, mas é comum, né? Aqui pra gente uma Sapporo é uma Skol. E o Gekkaikan não tem nada de especial também. E tem algumas coisas bem interessantes que se encontram no Brasil, tá? Saquês bem caros, exclusivos, aqui tem uns beach clubs que tem saquês, uma carta de saquês conhecidas, aí tipo Hakushika, que é um saquê de 300, 400, 500, 600 a garrafa, que a gente não vê assim tão comumente. Como é que é aquela outra marca? Hakutsuru, sei lá, tem umas marcas com esses nomes estranhos. Mas essas que chegam pra gente assim são bem comunzinhos, tá? Não se iludam que vocês vão tomar um grande saquê porque ele é importado, e mesmo que seja japonês. Eu não sou um grande fã de saquê. Acho que ele tem um cheirinho, um gostinho, um cheirinho que vai quase que para um azedo, assim, que não me agrada muito. Mas eu já tomei alguns saquês interessantíssimos quando eu tive no Japão, nunca fui para o Japão. Quando eu tive num restaurante que não era japonês, era chinês, um restaurante familiar, assim, bem conhecido em Porto Alegre pela tipicidade das comidas, e ela tinha algumas coisas, inclusive whisky de sorgo e saquês japoneses. E aí eu descobri que eu podia gostar de saquê. Mas se eu for parar aqui no Brasil para tomar saquê, provavelmente desses de mercado, provavelmente nada me anime muito. Eu não sei, aquela coisa, cheirinho meio de azedo, meio neutro, meio sem graça, não é a minha bebida preferida. Outra coisa interessante do saquê é que às vezes se toma ele aquecido, né? O japonês não gosta muito desse negócio, não, porque ele entende que tu vai tirar alguns aromas. Por exemplo, pega um saquê não pasteurizado e aquece, tu tá quase que desfazendo, né, o cuidado que eles tiveram para não pasteurizar. Tá ficando meio escuro, gente, nem só um momentinho. Eu não reparei, mas os japoneses não gostam muito dessa história de aquecer o saquê. E outra coisa que é interessante, os japoneses não tomam saquê naquele quadradinho, tá? Isso é coisa de brasileiro. Eles usam aqueles quadradinhos para medir arroz para cozinhar, tá? Eles não usam os quadradinhos para tomar saquê. Em que pese que a simbologia de derramar, de servir o saquê derramando dentro em cima de um pires, tem a ver com a ritualística deles, que derramando significa abundância e tudo mais. E a forma como eles tomam um negocinho chamado topuri, que é basicamente uma jarrinha com os copinhos que tu serve com a mão esquerda, que é a mão do coração, e tu não te serve, tu serve sempre alguém. Então, isso aqui vai rodando, super, super anti-medidas coronavírus, né? Vai passando de mão em mão, é o que eu sirvo para ti, tu serve para ele, né? Quando roda até chegar em mim. Tá? E é importante a gente perceber, né, que é a forma oriental de ser. Eles são muito ritualistas, né, muito ritualistas. Às vezes a gente se incomoda aí, eu até, não é no Japão, mas é na China, aí teve algumas questões que o governo japonês, com a história da pandemia, foi intransigente, que eu achei uma estupidez. Mas a gente esquece que a gente não está lá e não entende, né, que a cultura deles é um pouco assim, eles são um pouco herméticos, eles são muito, né, em confiança, em coisas assim, olha, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu posso, isso aqui que você está fazendo é uma ofensa para mim, e por aí vai, coisas que para a gente seriam muito normais. E digo isso para dizer que eles são muito, 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 de fato, ritualistas, e a forma que eles tomam é muito diferente da forma que a gente toma. E os saquês
que eles aquecem normalmente não são os melhores, tá? Exatamente porque eles entendem que não faz sentido tu botar a perder características de bebidas mais nobres. Isso aqui, gente, por isso que eu digo que essa segunda parte, ela tem muito mais coisas, mas ela é muito mais rápida, porque as coisas não são assim tão avançadas pra gente. Mas se vocês não têm nada a perguntar, eu vou passar para os últimos dois fermentados que a gente tem aqui, e depois tem mais dois que eu quero falar, que nem tem na nossa lei um deles, e o outro está entrando. Hidromel. Hidromel é uma coisa que até a definição legal para a gente é baixíssima, né? Olha só, ele vai de 4 a 14% de álcool, basicamente porque ele é feito como? Diluindo mel em água que vai fermentar. Então, se eu diluir mais, ele fica com menos álcool, se eu diluir menos, ele fica com mais álcool, tá? E a nossa lei define como uma fermentação alcoólica da solução de mel de abelha, né? Solução que é água com álcool, sais nutrientes e água potável. Não sei se vocês já tomaram, é uma outra bebida que eu acho meio esquisitinha, e eu tenho uma experiência muito ruim com hidromel, porque lá 15 anos atrás, não, 13 anos atrás, a gente fez uma vez um experimento com os alunos, bonitinho, direitinho, em estufa, temperatura controlada, adição de levedura boa para espumante, nutriente, e aquele negócio não fermentava de jeito nenhum. O que que acontece? Vocês sabem que própolis é antisséptico, né? Uma das explicações é essa. Ele tem uma resistência natural a não ter, a não, a não, a ser antifúngico. Outra coisa, não é um meio extremamente rico em nutrientes para as leveduras, tá? Não tem, por exemplo, proteínas e esse tipo de coisa. E aí, por máximo que tu suplemente, não anda bem, assim. E foi uma desgraça, que aquilo fermentava devagar e não terminava de fermentar. É bem comum que eles terminem de fermentar com um pouquinho de açúcar, tá? E eu nunca aconselho a fazer hidromel, acho um saco, acho dificílimo, mas é uma bebida que eu acho que ela nunca vai chegar a emplacar pra gente. Ela quase emplacou ali com uma coisa meio hipster ali, assim, vou tomar um hidromel, bebida dos vikings, caramba, quatro. A bebida da lua de mel, e por isso chamava lua de mel. Mas eu acho que a gente não vai muito mais adiante do que isso. Pequenos produtores, inclusive registrados, fazendo alguma coisa de hidromel em escala reduzida. A nossa lei tem uma coisa que eu só vou dizer que tem, que fermentado de cana, por incrível que pareça, como se fosse, enfim, um vinho de cana, mas vocês sabem, nessa altura, eu acho que ainda não sabem, né, que vinho não pode, só é a bebida feita de uva, mas é ali um fermentado da cana, de 4 a 14%, também feito somente de mosta de cana de açúcar, tá? Nunca vi, eu não sei se eu tenho vontade de tomar. Uma vez uma aluna me perguntou, ela perguntou para uma colega sobre isso, porque o pai dela fazia. E aí a Silvana me mandou por e-mail, eu tentei entrar em contato com a guria, porque não era minha prioridade. Infelizmente eu não posso, né? Todo dia tem gente me pedindo coisa, que vê vídeo meu e pergunta como é que faz vinho, como é que não sei o quê, e se eu for cuidar dos outros, eu não cuido de mim. Então, nem sempre eu tenho essa resposta. E não cuido dos meus alunos, né? Eu acho que é isso que importa na minha vida. O resto a gente vê depois. Aí eu respondi, ela nunca mais respondeu, morreu por aí. Mas é a única pessoa que eu sei nesta vida que faz, como ela chamou, o vinho de cana-de-açúcar. Eu nunca tomei, e volto a dizer que eu acho que eu não tenho vontade de tomar. Eu já não gosto muito de, eu gosto de cachaça, não gosto de caldo de cana, e acho que o fermentado deve ser muito estranho, deve ser muito esquisito. Depois disso, gente, opa, sacanagem, não foi fora de contexto assim, parece que era para ter. O que que eu fiz? Não sei, não era para eu ter passado. Mas o DSC aqui, por que que não saiu essa porcaria? Não sei. Só para me sacanear. Ah, por causa disso, por causa da. Porque ele perguntou se eu queria manter as anotações. Aí, enfim, a gente passa uma certa vergonha, mas vamos lá. O que que eu queria dizer para vocês? E não muito mais do que uns 15 minutos. Eu falo sobre as outras duas, depende da polêmica que vai dar, pode dar uma polêmica. Eu falo sobre um fermentado alcoólico que
talvez entre em moda em algum momento, não emplacou, eu achei que ia emplacar, mas não emplacou, que é o tal do kvass, que é um negócio russo feito algo como um pão desmanchado em água com adição de algumas frutas e posto a fermentar. Nunca vi, não tenho vontade de ver. Tá? Olha essas coisas assim. Já vi, ficou bom? Sim, deve ficar muito estranho, porque imagina, não sei. Além de que, assim, gente, eu particularmente, e não tenho muito mais a dizer do Vasco, porque eu nunca produzi, nunca tomei e nunca vi, mas pode ser que vocês vejam em algum momento. Por isso que eu faço questão de dizer para vocês ao menos saberem o que que é. Mas aí eu já faço um link com a próxima bebida que eu vou dizer. E por que esse tipo de bebida não me anima? Porque as pessoas têm ideia que a fermentação é santa, é sagrada e que dá conta de tudo, e que aquilo ali nada tem problema. E tem, tá? Bebidas com baixa acidez, com alguns perigos de contaminação de micro-organismos, não estão livres de nos fazer mal. E ela fazer mal não quer dizer te botar no hospital. Inclusive, mas provavelmente não seja essa a predominância. Mas de acabar tendo a ocorrência de alguns fungos e bactérias que a gente não sabe, que não enxerga, porque eles são microscópicos, que eles estão ali e que eles estão criando toxinas. E aí toma lá um negócio para ser saudável e, na verdade, está tomando todo dia uma colherinha de veneno, tá? E aí, com isso, eu começo mal, mas vamos lá, com isso eu falo sobre kombucha. E aí quem toma daqui a pouco vai ter um treco, daqui a pouco vai, mas não é verdade. Mas tá, eu acho que há um exagero grande de falar que kombucha é probiótico. Não tem uma comprovação científica sobre isso. Pode ser, só que o que é? Para poder chegar nesse ponto, que eu acho que é o ponto mais sensível da história toda, da kombucha, antes a gente tem que definir ela. Todo mundo já tomou kombucha? Eu não. É uma bebida chinesa à base de chá fermentado. Como que esse chá fermenta? Deixando paradinho lá. Tá? Basicamente isso, é uma fermentação espontânea. Tem que pôr açúcar, porque o chá não tem açúcar suficiente, e aí o que tiver de micro-organismo coloniza aquilo ali e vai fazendo, enfim, né, e vai criando vários compostos, de, inclusive álcool, tem kombuchas que podem ter álcool, inclusive ácido acético, tá? E várias outras coisas mais. As pessoas costumam tomar isso porque um dia escutaram que é probiótico, mas não se, por que que não se tem uma certeza sobre isso? Porque a gente não sabe quais foram as leveduras e bactérias que colonizaram aquilo ali. E a gente não sabe, inclusive, se algumas delas não põem ali alguma coisa tóxica. Então, e a acidez, veja só, não é mais um chá ácida, não, ela não é ácida. O chá, se você fizer um chá, a base dela é chá preto, e botar e deixar fermentar, ela cria acidez depois, porque algumas bactérias vão fazer ácido acético. Inclusive tem algumas kombucha que é puro vinagre quase. Antes disso, ela não tem. Sim, sim, é. Só que e é normal que ela tenha um pouquinho, inclusive dá vivacidade. Mas quando é demais, pode estar tomando vinagre, né? O fato é, mas ela não começa ácida, ela cria acidez pela ação de alguns micro-organismos. Nada te impede que algumas coisas não muito legais possam colonizar a kombucha, tá? Nada te impede que possa ter ali alguns daqueles. Vocês já começaram higiene e manipulação, né? Nada impede que alguns daqueles amiguinhos ali que frequentam lugares que têm bastante açúcar e que estão pela nossa vida e que estão nos nossos olhos, na nossa mão, na nossa ferida, quando a gente usa lá, possam fazer sua graça lá, tá? Tem pouca notícia disso, até porque a vigilância sanitária numa coisa, salmonela, talvez, acho que nada te impede que tenha, mas enfim. Mas eu precisaria dar uma pensadinha melhor para não responder assim a lanço. Mas não, aparentemente não, as coisas, os micro-organismos aeróbios poderiam muito bem gostar daquele meio, tá?
E o que costumam fazer também é botar o que eles chamam de. Que as pessoas falam Scooby, mas o Scooby é o cachorrinho aquele do Salsicha, né? Aquilo que eles chamam de Scooby é o Scooby, que tem um só, né? Que é uma pronúncia ridícula, Scooby. E que é a gosmenta, que é a gosminha deles ali, o biofilme que eles formam e que eles acabam falando, que eles acabam se grudando ali, tá? Aquilo ali é um pouco, pode ter variações ao longo do tempo, porque são micro-organismos vivos brigando ali para descobrir quem que é o dono da parada. Então, uh, esse é o maior problema de entender se a kombucha é probiótica ou não. Ela pode mudar ao longo do tempo ali, aquela colônia de micro-organismos, cujo nome em português é Zogleia. Veja que nome bonito para botar num filho. Uma filha, eu acho, né? Parece um nome mais feminino. E E essa que é a questão, tá? O que que me irrita particularmente é o fato de que as pessoas acabam comprando uma conversa que nem sempre é real, que a kombucha é probiótica, que é maravilhosa, elas tomam e elas se sentem mais jovens, mais expostas, mas não sei o que, na kombucha não tem a menor responsabilidade sobre isso, tá? Eu pessoalmente acho uma bebida gostosa, tá? Eu gosto daquela coisa mais ácida, com gás, acho que tem quando não está muito vinagrenta, acho ela até gostosa, tem alguma adição de frutas normalmente, mas eu não tomo kombucha com a esperança de que eu vou ser uma pessoa melhor, em qualquer dos sentidos, tá? E acho que. E deixa eu ver que tem colegas que falam isso, e que eles falam com uma certeza, esse é o melhor probiótico que tem, se meu filho, você estuda isso aí, não. Então não fala, né? Eu não falo de, sei lá, de carro, nem tem nada de carro. Então, se alguém disser que o Fuca é o melhor carro que existe, eu vou dizer, eu não vou, eu vou desconfiar, mas eu vou dizer, talvez seja verdade. Eu não tenho a menor autoridade para falar contra isso, mas não, não, não é, tá? Não existe grandes contribuições científicas de que a kombucha seja de fato probiótica. E tem pessoas que defendem que, inclusive, precisaria atestar que lote a lote é probiótico, exatamente porque os micro-organismos mudam um pouco de vez a vez. Eu acho isso um pouco exagerado, mas tem gente que diz isso. Diferente do kefir, né? O kefir, sim, é probiótico, já sabido, comprovado. Agora, daí as pessoas que fazem kombucha, elas se aproveitam, as empresas, né, para botar esse marketing aí, né, bebida saudável, com micro-organismos do bem, eu digo, mano, tem até amigos já. E eu não gosto, detesto isso aí, detesto, me irrito com esses marketings ruins. E contém coisas erradas na cabeça das pessoas, tá? Se a pasteurização resolve tudo, não tudo, tá? A Giovana perguntou se as comerciais são pasteurizadas. Primeira coisa, pasteurizar, se for probiótico, tu mata. Então, nem sempre é tão simples assim, só pasteuriza. Até nem querem pasteurizar exatamente para, tese, não acachapar com os micro-organismos que podem ser probióticos. Mas se tivesse algum micro-organismo que cria toxina, não resolve pasteurizar, tá? Se já criou toxina e está no meio, não tem o que fazer. Eventualmente é uma toxina termolada, mas assim, o risco na prática de contaminação, assim, com grandes patógenos, existe, mas é muito baixo, tá? Eu confio nas kombuchas feitas industrialmente. Eu só não acho que aquilo vai resolver minha. Não acredito nisso, não tenho a menor prova disso. E acho, não, no semestre que vem, e, na, e acho que é muito engraçado, porque daí as companhias, a gente está numa época assim, né, que a ciência tem variado muito pouco, né? E não faz o menor sentido. E as pessoas dizem, mas na China eles vivem 800 anos, mas você nunca comparou ali, você nunca botou uma velhinha que tomou kombucha a vida inteira com uma que não tomou, então é muito, o negócio não funciona muito, tá? Não, kombucha era, para tu ver, assim, ela entrou, foi boa pergunta, ela entra recente na nossa legislação, tá? Teve uma consulta pública em 2018, por quê? Porque a kombucha estava sendo vendida como chá, que era uma boa saída. Mas não era meio chá, né? Era um chá fermentado. Hoje ela é considerada uma bebida, tem que ter menos que 0,5%. Isso é problemático, tá? Porque como grande parte das vezes não é pasteurizada,
E tem leveduras que podem fermentar, às vezes está lá com 2, 3% de álcool. Tu faz em Santa Catarina e manda para o Acre. Aí tu chegar lá, ela já está um pouquinho diferente. É uma bebida difícil. É uma bebida difícil de lidar, tá? Sobretudo se pasteurizar. Que vocês tinham perguntado se ela era uma bebida pasteurizada, se ela era uma bebida mista? Não, não, ela é considerada, enfim, hoje ela é uma categoria. E sim, a kombucha tem uma dificuldade enorme, e é outra coisa que eu ia comentar agora, Etienne, que é um problema de tu padronizar. Como hoje a gosminha fermenta de um jeito, amanhã ela pode fermentar de outro, entre duas receitas idênticas com diferentes tempos de produção pode ter diferença. Não pasteurizando, mais problema ainda. Mandei para a garrafa, ela está de um jeito. Quando o consumidor abre, ela está de outro, tá? Vou dizer assim, eu não quero falar nome, e depois e é meio mal-humorado o ser que produz, às vezes pode ouvir se ofender, mas eu já tomei uma das mais hypezinhas aqui dessas kombuchas que estava terrivelmente fedorenta e avinagrenta. E foi muito engraçado porque eu tomei no carro, estava eu, dois amigos, e uma delas é professora de alimentos na UFSC, ela detesta kombucha por esses motivos, e sai um fedor aqui no carro inteiro. Fecha esse negócio para de tomar. Pode acontecer, tá? Mas normalmente eu me agrado de sair tomar um copo de kombucha aí nessas cervejarias que tem kombucha em barril. E não costumo comprar de garrafinha, mas não teria problemas em comprar. Eu só acho que a gente tem que ter bem claro isso, tá? Que ela não faz milagres. E se faz, ainda não foram comprovados. E o que mais que eu queria falar? Eu ia falar uma outra coisa. Droga, perdi o fio da meada. Mas é mais ou menos isso. Eu particularmente gosto, acho um bom ingrediente para coquetéis, porque tem acidez, porque tem aroma, tem coisas interessantes, mas não temos nada assim além disso. E eu gosto de tomar porque eu acho gostosa. Não acho que aquilo vai realmente resolver todos os problemas de saúde que eu tenho, tá? Sim, provavelmente. A Etienne disse que quanto mais ela deixa fermentando, mais a vinagrada fica, provavelmente. Porque assim, ó, pensa como seria num vinho. Tu vai acabar, isso tá nas aulas lá de introdução à sommelier. Quando um micro-organismo está trabalhando, a tendência é que os outros fiquem mais quietinhos, tá? Até porque às vezes ele põe toxinas que pode não ser nada pra gente, mas que para eles é, tá? E aí os outros ficam quietinhos. Aí quando acabou, por exemplo, o açúcar, e aí a levedura criou álcool, por mais que seja em quantidades baixas, ela cala a boca, ela fica na dela. Quem que vem? As bactérias. Aí vem bactéria cética, provavelmente mais vai avinagrando. E isso é muito provável, tá? Isso é muito provável. Deve ter, eu nunca fiz kombucha, deve ter uma coisa de tempos exatos para refrigerar ela e fazer parar de fermentar. Que não pode ser menos, ou ela ficaria doce, meio sem gás e sem graça, e não pode ser mais porque ela começa realmente a desviar para o vinagre mesmo, né, para contaminação por bactérias. Também tem bactéria lática que pode, enfim, além de produzir ácido acético algumas vezes, produzir, enfim, deixá-la meio com um cheiro meio de iogurte, isso não é incomum, as kombuchas muitas vezes têm cheirinho de iogurte, e aí a bactéria lática fazendo seu trabalho ali. Se ela consumir açúcar, ela pode fazer porcarias. Se ela consumir álcool, se ela consumir ácido, se tiver alguma coisa de ácido málico, que não deve ter muito, na maior parte das vezes, pode ser que ela faça cheirinho de iogurte. Enfim, não tem muito bem como a gente adivinhar, tá? Teve uma colega que fez aí no mestrado uma grande pesquisa sobre kombuchas no Brasil. Uma das constatações era essa, né? Que as kombuchas tinham álcool dois e pouco, três, porque ela sai daqui com meio e ela chega no consumidor fermentando ainda. E eu acho que não tinha grande coisa de patógenos, então era relativamente tranquilo nas que se encontrava. E o que mais que ela chegou, os resultados? E que variavam, não, como é de se esperar, né? Entre a fábrica A e a B tem uma diferença enorme de micro-organismos que tu encontrava no produto já elaborado. Mas ela não chegou a nenhuma conclusão sobre as características probióticas do produto.
Tá? Esse eu acho que é o ponto que é fundamental, porque senão a gente acaba falando coisa que não é, que não existe, tá? Mas, enfim, eu acho que o ponto mais polêmico da aula é o fermentado não alcoólico, que é a kombucha. Mas eu não sou contra, eu só acho que eu sou contra essa desinformação que tem, tá? Faz o menor sentido. E eu tenho colega professor que diz assim, olha, é o melhor probiótico que tem. Como você sabe? Você nem estudou isso, né? Eu acho que é muito complicado. Como é que é a pergunta? Se a fermentação, sim, se for fermentação alcoólica ou lática que produza gás, sim, nada impede, tá? Nada impede. Ela continua acontecendo e continua desprendendo gás, basicamente. Sim, a Etiane perguntou se o frisante que ela tem é dado pela fermentação, é gás da fermentação. É basicamente o princípio da cerveja que não é gaseificada do espumante. É evidente que em quantidades bem menores, né? Então até estouraria as garrafas e tudo mais. Eu gosto de kombucha com uma delícia, fica bem gostosa. E outra coisa assim que eu dou de dica para quem produz, embora eu não produza, que é uma coisa, né, da ciência, não precisa de produzir para saber, quanto mais usar coisas ácidas e com propriedades antissépticas, melhor. Mel deve ser bom para usar em kombucha, hibisco dá uma boa acidez, romã dá acidez boa, né, e aí tu já parte dela mais segura. Talvez seja uma dica interessante. E já diminui até a ocorrência de outros micro-organismos. Tudo que é micro-organismo adora acidez baixa. Alguns se dão bem na alta, mas eles normalmente, todos eles preferem acidez baixa. Uma forma de segurar é isso. Não é por nada que as conservas são ácidas, né? É uma forma de barrar naturalmente a maior parte dos micro-organismos. Mas eu acharia, se eu tivesse tempo, eu queria ficar fazendo kombucha, assim, acharia legal ficar descobrindo, assim, ó, tem que mudar isso, tem que ser tantos dias, a proporção não é essa, tá na hora de botar a gosminha fora, por aí vai. Juro que não vou falar mais nada de kombucha, a menos que vocês perguntem. E também podem perguntar sobre as outras coisas, tá? Mas é aquela parte que provavelmente as pessoas não têm tanta intimidade, porque saque a gente quase não toma, cidra a gente quase não toma, graças a Deus. Ah, e vocês, naquele primeiro slide que eu mostrei de umas cidras, tem muita cidra com lúpulo. E kombucha com lúpulo eu acredito que vai ficar bom, tá? Vamos lembrar que o lúpulo tem propriedades antissépticas, seria interessante. E eu já tomei kombucha com lúpulo também, já. Já. Não tenho saído tanto para beber, né? Acaba que eu não tenho perdido de conhecer algumas coisas. Mas é isso, gente. Hoje, algum milagre, como eu disse para você, só a segunda parte ela é sempre mais rápida. Algumas vezes a polêmica é grande na kombucha, tem gente que fica muito indignada quando a gente diz que não, a gente está dizendo o que a gente sabe, né? Assim, olha, não o que a gente imagina. E, e aí a gente acaba esse primeiro grande bloco aí das bebidas, que são as fermentadas, tá? Lembro vocês que a gente não viu, não falou de fermentação em si, que está lá em introdução à sommelerie, só acabou ficando fora de ordem por essa maluquice aí do nosso cronograma de aulas longuíssimas, né, por dia. Mas vocês já vão entrar nisso aí, e aí vocês, pela primeira vez, talvez seja o contrário, vocês entendam o porquê que eu falo tanto sobre fermentação, para a gente poder chegar a essas respostas que a gente tem hoje aqui, né? Como é que fermenta a kombucha, por que que pode ser fermentada com diferentes micro-organismos e por aí vai. Por que que cria gás, como vocês estavam perguntando, que sai da fermentação, por que que cria ácido acético, que sai das bactérias acéticas, e isso está tudo lá para vocês, assim, uma hora, quase, eu acho que umas 2 horas falando de micro-organismos. Eu adoro aquela parte. E, claro, eu não pergunto isso em avaliação. Isso só é importante para que a gente consiga conversar o que a gente está falando aqui, tá? E respinguem destilados, porque a gente vai ver que todos os cheirinhos típicos basicamente saem de fermentação.
Embora as professoras diziam para a gente que a fermentação era o processo que o açúcar virava álcool e gás carbônico, né? Como se nada mais aparecesse, sim, aparece. Coisas bem importantes para as características sensoriais das bebidas fermentadas. Tá tudo bem, gente? Então, todo mundo inteiro aí. Alguns já Tudo certo, nunca, professor. nunca mais querem tomar kombucha, não estou dizendo isso não, só não, né? Tenham cuidado de quem que vão tomar, talvez. Às vezes as pessoas acham que não vai dar nada. E como aquele negócio é meio azedo, elas não se importam muito, né? Se fosse cerveja, elas iam perceber que a cerveja ficava horrível e azeda, inclusive. Eu tô curioso para tomar kvass. Eu não gosto muito de chá, sabe por quê? Porque eu acho que eu acho, ao menos que seja chá preto, eu acho que chá é muito aguado. Aí se é chá de fruta, que a gente vai ver daqui a alguns dias que não deveria chamar de chá, eu gosto doce. É das poucas coisas, porque aí não sei, aquilo não me convence. Eu tenho que ter algum gosto. Para mim, daí é açúcar. Mas eu gosto de kombucha. Tem umas kombucha bem feita, mais saborosinha, apesar de elas são meio aguadas, assim, gosto delas mais saborosas. E pouco fedentas, assim, vamos dizer assim, pouco fedonhas. Tem umas kombucha muito fedonhas aí que não dá para tomar, assim. Mas, mas essa comercial que eu tomei, aquela era abacaxi com não sei o que, gente, era impossível. E eu fui daqui para casa da minha mãe e eu todo mundo provar e todo mundo disse, não tem como tomar, só minha avó, porque eu acho que ela achou que tinha álcool. Minha avó, tudo que tivesse álcool, ela achava bom, né? Eu acho que ela só tomou porque achou que o negócio tinha álcool. Não tinha condições, aquele negócio perdia muito. A gente vai ter aula de degustação de bebidas, sim, no semestre que vem, tá? O semestre que vem vai ficar para. Como a gente está com essas aulas à distância, fica tudo pro semestre que vem. Maracujá tem acidez, ajuda a segurar, né? Ajuda aí a dar um ambiente melhor para ser mais seletivo com micro-organismos, além de ter um sabor interessante, características aromáticas interessantes. Não, mas eu tomaria kombucha, acho que é importante conhecer. Mas na escola a gente nunca teve. Nunca teve. Até porque também, como é um negócio com uma validade curta, a gente compra até conseguir ter, não ia dar certo. Nem tento, tá? Nunca tentei porque eu acho que é mais fácil dizer toma em casa, se interessar, que dá certo. E qualquer coisa eu faço sanitário tá perto, desculpem. Se tudo der errado, é só sair correndo. Ah, sim, sim, mas tudo no semestre que vem, tá? Esse semestre a gente tá todo ainda nas aulas não presenciais. O que que eu não entendi o que que tem fábrica, fabrica, não entendi se é fábrica ou fabrica, e não entendi de quê. Não, não tenho a menor vontade de fazer. Vai que dê algum problema e aí eu ponho as pessoas no hospital e o culpado sou eu. Não faço. Não faço mesmo. Já tomei as que as pessoas fizeram. Né, e até porque se eu for pro hospital, é um problema meu. Mas eu acho que eu sempre tenho um pouco de receio com isso. Vai que, né? Já cervejinha que eu fiz, mas kombucha eu não garanto. Pode ser que dê ruim. É isso, gente. Não, não, kombucha tem na indústria, tá? Já tem empresas pequenas, tá? Empresas bem pequenas. Ah, uma vez essa minha colega mostrou para uma professora minha, a mais conhecidinha da região é a fábrica com um ventilador do lado, assim, a minha professora olhou com uma cara de nojo para aquilo. Agora é que ela é toda dos probióticos, não sei o que, ela disse, né? Não gosto desse negócio. Mas tem fábricas menores, tá? Que a mais conhecidinha é a Strapa. E as outras eu não sei. Eu sei que o Vitor, que é cervejeiro, tá fazendo kombucha. Provei uma boa dele de gengibre com não sei o quê. E cervejeiro é cuidadoso, né? Cervejeiro trata com cerveja. Que se resolver não ser cuidadoso, faz porcaria. Mas eu lembro que a marca mais conhecidinha aqui é a Strapa. Tem garrafa em alguns supermercados, uma garrafinha de plástico comprida. E, e eu não lembro das outras. E tem umas marcas de fora também, em long neck.
Eu teria medo de botar kombucha em long neck, porque aquela porcaria história na cara do um ali é meio perigoso. Em Brasília, esses tempos, fui no bar de um amigo meu, kombucha fora da geladeira ali, porque o cara entregou fora. Disse, pô, põe na geladeira, as tampinhas estufando. Eles, eu vou estourar essa porcaria aí, vamos mandar o cara recolher. Enfim, eu acharia arriscado botar kombucha não pasteurizada em garrafa de leite. Então tá, gente. Quando é que nós nos vemos de novo? Não, semana que vem vocês têm aula síncrona na terça e na quarta certamente vão estar comigo. E lembrem-se que se precisar, nas quartas de manhã eu tô no atendimento extra classe, tá? Obrigado, boa semana, estamos no meio ainda, né? Daqui para diante é o mais aquela esperança do fim de semana aí, mas é o cansaço já pegando. Eu acho que eu termino esse material hoje, se der tudo certo. Tô vendo que tem pipocando umas mensagens aqui que talvez eu tenha umas coisas para resolver que me atrapalhem, mas esse material, a princípio, hoje já está lá, os vídeos também, e já fica tudo, tá? Obrigado, gente. Até Tá bom, mais. professor. Tchau, tchau. Obrigado. Então tá, obrigado, gente. Tchau, vocês. Não vai ter praia para mim, a gente vai ser trabalhar pra caramba, mas vambora.